Números 6, 22. E salvação falou ao tirado, dizendo. Salvação é a minha tradução para o nome de Deus, não para a palavra Deus, mas para o nome dele, especialmente por conta de Jesus. Se chamar Jeová é salvação, que é o que significa. Então, eu fui ao Antigo Testamento e onde tinha Jeová, eu coloquei salvação. E muita coisa começou a fazer sentido. E nós vamos ver isso a seguinte aqui, ó. Porque já nesse versículo 27, nós vamos ver o seguinte, ó. E eles vão pôr a minha fama sobre os filhos do persistiu com o grande pastor, e eu vou favorecer eles. Qual que é a fama dele? Salvação. Então, você vê que tem encaixe. Então, e salvação falou ao tirado. Tirado é Moisés. A fama dele é tirado porque ele foi tirado da água. Então a moça deu essa fama a ele. 23. Fale ao grande montanha e aos filhos dele, dizendo: assim vocês vão favorecer os filhos do persistiu com o grande pastor, dizendo a eles. Favorecer, nas traduções tradicionais, está como abençoar. Só que abençoar é uma palavra muito vaga, porque o que de fato é abençoar? E eu vi que a palavra favorecer, ela tem encaixe em todos os contextos onde a palavra abençoar está. E tem lugar que ela não tem encaixe. Por exemplo, Deus seja abençoado. Né? Como que você vai abençoar Deus diante do que nós conhecemos como abençoar? Não tem ninguém mais abençoado diante do que a nossa cultura chama do que Deus. Então, quando você vê que aqui também se encaixa favorecer, porque quando você favorece Deus, o Salvador, aí você vê que tem um sentido, porque como que você favorece ele? E a Bíblia ensina como que você favorece. Agora, abençoar Deus é estranho, tá? Diante de como nós usamos a palavra abençoar. Porque é ele que, o detentor de toda bênção diante de como nós conhecemos essa palavra. Então, abençoar Deus não faz sentido. E existe versículos na Bíblia que falam, Deus seja abençoado. Deus seja favorecido. Então, vamos continuar aqui. 24. Que salvação favoreça você e preste atenção em você. E se salvação faz isso, ele está te favorecendo. Se ele está prestando atenção em você, ele está te favorecendo. Ó, que salvação faça a frente dele brilhar para você e acolha você. Aqui também, se ele faz isso, se o rosto dele brilha a você e te acolhe, ele está te favorecendo. Porque ele não faz isso para todos. Se ele faz isso para você, você está sendo favorecido. Que salvação leve à frente dele para você e ponha completude para você. De novo, se ele está fazendo isso, você está sendo favorecido. E o que é completude? Completude é a minha palavra para o que nas traduções tradicionais vocês vão ter paz. Paz é uma péssima tradução para shalom, porque é algo muito mais profundo. Significa sentir-se completo, se quitar, é uma coisa muito profunda para deixar apenas como paz. E é o que eu falo. A Bíblia, ela muito provavelmente foi traduzida por homens que não conheciam a intimidade do Salvador, que é aquele sentimento que você sente em oração que te faz até chorar. Que às vezes muitas pessoas atingem esse momento escutando louvores e fazendo oração. Eu, a maioria das vezes, é copiando a Bíblia ou fazendo esse trabalho. Então, é muito raso chamar shalom isso aqui de paz, porque paz, diante da nossa cultura, é apenas ausência de conflito. Dois governos, duas nações estão em paz. É muito mais do que apenas paz. É você sentir-se completo por aquilo. E as nações, elas não estão sentindo-se completa por aquele vínculo que ela tem com outra nação. Então é um absurdo chamar shalom de paz. É a palavra completude, porque se liga a esse sentimento. Então, e quando ele põe essa completude para você, ele está te favorecendo, porque ele não põe essa completude para todos, apenas para quem, né, está no caminho buscando a pureza de salvação. E aqui, ó. E eles vão pôr a minha fama sobre os filhos do persistiu com o grande pastor, e eu vou favorecer eles. E qual que é a fama dele? A fama dele é salvação, porque fama é a forma que eu traduzo a palavra nome. E isso tem encaixes em vários lugares.
Muitos aqui já leram um versículo no Novo Testamento que está escrito: "Ah, e o nome dele será Emanuel", quando se referindo ao Cristo. E aquele versículo não faz sentido se você não traduz as coisas de forma correta. A palavra nome, onde você vê ela na Bíblia, a forma que eles usavam é muito mais próximo à forma que nós usamos a palavra fama, né. Ah, fulano tem fama de alto, fulano tem fama de tirado, de salvação. Poxa, ele é a salvação, então ele tem fama de salvação. Apelido, renome, fama, é nesse sentido. Então, vamos dar um passo adiante nesse versículo do Novo Testamento, do qual eu estou explicando porque é a palavra fama. Então vamos, e a fama dele será Emanuel. Ainda está estranho. Então vamos ver o que significa Emanuel. Emanuel significa Deus conosco, né? Então aí nós temos, poxa, legal. E a fama dele será Deus conosco. E essa é a fama de Jesus salvação. Então já estamos nos aproximando a um significado melhor. E a fama dele será Deus conosco, ao invés de e o nome dele será Emanuel. Mas o que eu falo que significa a palavra Deus? Salvador. Então, vamos passar por esse versículo de novo. E a fama dele será o Salvador conosco, tá? Então, é, o grande pastor, porque é Emanuel. Então, e a fama dele será o grande pastor conosco. Então, agora, nas traduções tradicionais vocês vão ter, e o nome dele será Emanuel. Só que o nome dele não é Emanuel, do ponto de vista deles é Jesus. A partir do momento que você traduz versículos como esse com a palavra fama e com a tradução do nome, você tem. E a fama dele será o grande pastor conosco. O versículo passa a fazer sentido. Porque nas traduções tradicionais, esse versículo do Novo Testamento não faz sentido nenhum. Então é por isso que a palavra nome, ela significa a palavra fama. Porque até mesmo e o nome dele será o Salvador conosco não faz sentido. Porque o nome dele, como nós usamos a palavra nome, não é o Salvador conosco, mas o grande pastor conosco, mas a fama dele é o grande pastor conosco, porque Cristo é o grande pastor. Então, a palavra nome, onde você vê ela na Bíblia, ela está errada, é a palavra fama, ou renome, ou apelido, nesse sentido, porque é uma palavra que tem significado. E a palavra nome para nós é simplesmente no sentido de nomenclatura, não precisa ter algo por trás. Número 7. 1. Agora, esse capítulo de número 7, ele é bastante repetitivo. Então, eu vou passar um pouco por cima e depois eu vou simplesmente ler, porque ele é longo e bastante repetitivo, então não vou explicar toda vez que algo aparece. E ele é muito longo, são 89 versículos, se eu não me engano. Então vamos lá, número 7. 1. E aconteceu no dia de o tirado encerrar de levantar a moradia, que ele passou com a mão nesta, e purificou esta e todos os objetos desta, e o lugar de ofertas e todos os objetos deste, e passou com a mão nestes e purificou estes. Agora, esse passar com a mão, nas traduções tradicionais, se eu não me engano, vai estar como untar. Mas ungiu, ungiu, vai estar como ungir. Só que a palavra ungir e untar, ela ficou muito abstrata do real significado. O real significado é apenas passar, aplicar óleo ou passar com a mão em algo, tá? Então, assim, por exemplo, uma coisa que você vê isso acontecendo quando alguém está fazendo aquele gesto de abençoar com alguém, né, que colocando a mão na pessoa, aquilo ali é isso aqui, tá? É simplesmente passar com a mão. Às vezes com óleo e às vezes assim. Eu acho que a maioria das vezes é de fato aplicar óleo e passar com a mão, mas eu acabei deixando assim. E levantar a moradia, essa palavra moradia, nas traduções tradicionais seria tabernáculo. Eles usam tabernáculo, mas é a mesma palavra que é usada em outros lugares, simplesmente para moradia. Só que eles fazem uma interpretação quando se refere à moradia do Salvador no sertão da fala, como tabernáculo, para mostrar a diferença. Mas o que acontece?
Ao usar tabernáculo, nós não sabemos que de fato é uma moradia, que da mesma forma que uma pessoa mora numa casa, o Salvador mora naquilo. E a verdadeira moradia do Salvador é o coração do homem. E mais adiante, nós vamos ver que de fato é isso. E aqui tem um duplo sentido, né, no dia de o tirado, encerrar de levantar a moradia. Porque qual que é o levantamento da moradia do Novo Testamento? É quando o Cristo é levantado, ele sendo a moradia do Salvador Pai. Então, lembrando que essa moradia, esse tabernáculo no sertão que eles estavam, no sertão da fala, tudo que tem ali aponta para algo de Jesus, salvação, e do que ele passou na terra. E purificou esta e todos os objetos desta. Agora, esse purificar, nas traduções tradicionais, vai estar como santificar. Vou confirmar. É, aqui, ó, em uma está consagrou, na outra está como santificou. Cada uma coloca uma coisa diferente. Mas é o que eu falo sobre a palavra santo, sobre a palavra santificar. Ela não foi traduzida do latim para o português. Ela ficou naquele idioma. Então, se foi traduzida do hebraico, depois para o grego, do grego para o latim, por que não traduziram do latim para o português? Na minha opinião, por motivos religiosos sem fundamentos, que eu não vou entrar nos meus motivos, mas eu acho que ou é falta de conhecimento ou é má intenção. Significa apenas purificar. Ao meu ver, eles usarem purificar ao invés de santificar, transpareceria que algumas pessoas que de fato propagam isso tudo da palavra, dessa coisa toda, não eram pessoas puras. Então, ao ver uma pessoa purificando algo, a pessoa mesmo não sendo uma pessoa pura, dá-se a entender de que não seria correto. Então, a partir do momento que eles traduzem para santo ou santificar, qualquer pessoa pode santificar. Então, você já tira o fato de que a pessoa precisa estar pura para purificar. Então, ao meu ver, na minha opinião, foi feito por conveniência de quem iria repassar a Bíblia. Vamos lá. E todos os objetos desta. E o lugar de ofertas e todos os objetos deste. E passou com a mão nestes e purificou estes. Lugar de ofertas é a palavra altar nas traduções tradicionais. Eu não concordo com o uso da palavra altar, pelo mesmo motivo que eu não concordo com a palavra purificar, porque perdeu-se o que de fato é um altar e qual de fato é o propósito de um altar. E ele é usado, esse encaixe como lugar de ofertas é usado de forma muito concisa durante o texto. E o que acontece? Ao usar altar ao invés de lugar de ofertas, você perde o duplo sentido de que o lugar de ofertas é o coração. Porque a partir do momento que você usa a palavra altar, você meio que retira aquilo do homem, porque é mais difícil você falar que o altar é o coração do homem do que o lugar de ofertas é o coração do homem. Porque a gente sabe que algo que a gente oferece de coração. Então você acaba tirando do simbólico e jogando para o físico, tá? Então, lugar de oferta se encaixa tanto como um lugar físico quanto o coração. 2. E os elevados do persistiu com o grande pastor, cabeças da casa dos pais deles aproximaram. Eles são os elevados das varas, os que ficam sobre os considerados. Essa palavra varas, nas traduções tradicionais, vai estar como tribos ou algo assim. Mas é a mesma palavra que eles usam, por exemplo, quando eles estão caminhando e estão segurando uma vara para apoiar ou alguma coisa assim, é a mesma palavra. Tem a ver com galho. Por muito tempo eu traduzi como galho, e talvez eu até volte a este sentido. E isso é interessante, porque nós chamamos até hoje de árvore genealógica, e cada árvore genealógica tem um galho, uma vara. Então é nesse sentido. É por isso que tribo está como varas, porque literalmente é a palavra vara, a palavra galho. E também ela se encaixa diante de que uma pessoa, ela é uma árvore e os descendentes dela são varas, galhos.
3. E eles trouxeram a aproximação deles à frente de salvação. 6. Impulso carruagens de capota e 12. Bovinos. Uma carruagem sobre 2 elevados e um bovino para cada um. E eles aproximaram estes à frente da moradia. Agora aqui é o que eu falo. A raiz de cada número, ela é uma palavra, tá? Então, quando você vê aquele número, a raiz dele, ela tem um significado. Então, para não acharmos que é simplesmente, um número por acaso, é aqui. Não, tem um significado por trás de cada número, porque a raiz de cada número também é uma palavra. E às vezes o próprio número é uma palavra, como ocorre com o número 7, que é juramento, e o verbo jurar. Outros são mais difíceis de ter exatidão. Eu percebi que é muito mais provavelmente a união. Então vamos lá. Uma carruagem sobre 2 elevados e um bovino para cada um. E eles aproximaram estes à frente da moradia. 4. Salvação falou ao tirado, dizendo: Pegue deles, e eles vão ser para servir o serviço da tenda do momento. E você vai pôr estes aos do ligado, cada homem conforme a demanda do serviço dele. Ligado é um dos filhos de Israel, persistiu com o grande pastor. O filho Levi. Se eu não me engano, esse nome se traduz hoje para o nome Luiz. E o que é interessante, pela ligação com a palavra luz. E aí fica mais interessante ainda, porque não é qualquer luz. Quando nós vemos que o Salvador, a salvação, serve como se fosse um exemplo, o sol serve como se fosse um exemplo da salvação do Salvador, é como se o ligado fosse a lua, que reflete a luz do sol. Não tem a luz própria, mas reflete a luz do sol, que é o que pessoas como eu, que tentam iluminar as pessoas da palavra, fazem, né? Essa luz não sou exatamente eu, é eu refletindo a iluminação do Salvador, salvação. Então, esse nome ligado, ele é muito interessante também, porque essa é a linhagem de sacerdote, dos operadores de purificação. E, por exemplo, a palavra religião, ela é ligada a essa palavra, a esse conceito de que religião significa religar. Então, porque e é interessante como isso acontece, porque para você ser religado, você precisa ter desligado. E o que transparece esse conceito de religião é a Bíblia, que fala que você precisa se religar ao Salvador. Então, o nome e a coisa e a questão toda tem um encaixe muito legal. E essa palavra demanda aqui, na maioria das traduções, vai estar como boca ou comando. Mas demanda é um encaixe perfeito para essa palavra, porque em alguns lugares, porque ela tem a ver com boca, e é pela boca que nós temos uma demanda e também que nós mandamos. Tem uma demanda, tanto a demanda interior quanto a demanda exterior. Então é um encaixe muito perfeito para a palavra boca. 6. O tirado pegou as carruagens e os bovinos, e pôs estes aos do ligado. 2 das carruagens e 4 dos bovinos ele pôs aos filhos do expulso, conforme a demanda do serviço deles. E 4 das carruagens e 8 dos bovinos ele pôs aos filhos do amargo, conforme a demanda do serviço deles, na mão do Ilha de Palmeira, filho do grande montanha, o operador de purificação. E aos filhos do reunido ele não pôs, porque o serviço do puro estava sobre eles. No lombo eles levavam. E os elevados aproximaram a inauguração do lugar de ofertas, no dia de passar neste com a mão. E os elevados aproximaram a aproximação deles à frente do lugar de ofertas. E salvação disse ao tirado: um elevado para o dia, um elevado para o dia. Eles vão aproximar a aproximação deles para a inauguração do lugar de ofertas.